É mesmo isto que eu quero e, portanto, decidi naquele momento que queria mudar a minha vida. Continuava com muita ambição, mas já não era aquilo que eu ambicionava. Portanto, o que eu tento sempre é investir no meu conhecimento. Outra coisa também que eu vejo muito em Portugal é que não se fala de dinheiro. A maior função de um líder, e eu tentava sempre fazer isso, é pôr as pessoas certas no sítio certo, com um objetivo, a desenvolver as competências a que se propõem, porque é o que eu valorizo. Há pessoas que gostam de fazer a mesma coisa 20, 30, 40 anos. Sim. E estão felizes. Portanto, isso foi, sem dúvida, um grande marco na minha vida de ter uma profissão mais estável, por assim dizer. E isso, para mim, eu acho que é a pior ofensa que alguém me pode fazer E então eu sabia que eu queria fazer estas duas coisas, não sabia bem em que moldes, mas que durante a minha reforma era isso a que eu me queria dedicar. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje uma convidada que provavelmente já ouviram falar. Temos connosco hoje a Rita Pissarra. Olá! Que, para quem não sabe, o chavão que eu vou usar é Reforma aos 44 e, no fundo, a Rita atingiu o que todos nós queremos atingir, apesar de muitos de nós, se calhar, não planearmos para o fazer, que é a liberdade financeira com uma idade muito jovem. Rita, bem-vinda. Muito jovem. Exatamente, estás perfeita. Já tínhamos a oportunidade de dizer aqui quando começamos. Olha, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada eu. É um gosto poder falar contigo e conhecer-te ao vivo, porque, como é lógico, o facto de ter conhecido muita gente com este podcast é para mim uma honra, mas tu particularmente, mas agora uma referência para mim, desde que ouvi o podcast do Expresso, o Céu ao Limite. É mesmo muito bom poder estar aqui contigo, até estou um bocado tímido. Então, é um prazer estar aqui contigo hoje, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, perguntas. Vamos começar pelo início. Eu gosto de pedir para que as pessoas se apresentem de forma ligeira, apesar de achar que a maior parte das pessoas já te conhece, mas quem é Rita Pissarra, como é que começou o teu percurso académico e depois profissional, e desde que altura é que começaste a pensar na liberdade financeira? Ok, essa não é fácil, esta pergunta é fácil. Então, Rita Pissarra, nasci em 1979, famílias humildes da Serra das Minas, Mãe Martins, portanto é um subúrbio de Lisboa. Estudei a minha vida toda em escolas públicas, ambos meus pais tinham 2 trabalhos para dar um bocadinho mais de conforto à família, e quando estava no 10º ano, na secundária de Mãe Martins, tive uma disciplina chamada TOE, Técnicas de Organização Empresarial, que eu já percebi que não existe atualmente. E perante bom desempenho naquela disciplina, acho que tive 19 ou 20, era uma disciplina que falava muito de conceitos financeiros, de alguma coisa de contabilidade, o professor Carlos Lopes disse-me: Rita, se gostas tanto disto, devias de ir para a auditoria, trabalha-se muito, mas ganha-se muito dinheiro. E aquilo para mim fez muito sentido, porque estás no 10º ano e não sabes bem o que é que tu queres ser quando fores grande, não é? Mas eu tive sempre uma educação dos meus pais muito focada em tens que ter dinheiro, porque dinheiro é uma coisa importante, embora não seja o nosso drive principal, é algo que nos traz luz, que nos traz conforto e, portanto, tens que ter uma profissão que te traga dinheiro. O professor, ao dizer aquilo, cativou a minha atenção. Portanto, próximo passo, eu quero ser auditora, próximos passos, tenho que ir para a faculdade, tenho que ir fazer um curso de auditoria, pensei eu. Mas como fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, eu não sabia que se tirasses economia ou se tirasses gestão, que podias ir para a auditoria na mesma. Pensava que tinhas que tirar a auditoria. Sim. E então fui para aquela feira da FIL, que eu acho que se chama Futulândia ou Futurolândia, algo desse tipo, que acho que ainda existe. Descobrir a única faculdade que dava um curso em auditoria. E lá descobri o ISCAL, fui para o ISCAL, fiz 4 anos no ISCAL, faculdade fantástica, e candidatei-me na altura às Big Five, que agora são Big Four. Entrei na Deloitte, tive 4 anos a trabalhar na Deloitte, como o professor disse, trabalhei muito e ganhei algum dinheiro, não sei se muito será a expressão correta, mas na altura em 2001, exatamente, em 2001, fui ganhar 175 contos, portanto não chega a 1000 euros, era algum dinheiro na altura. O que é que aconteceu entretanto?
quando eu estava a comprar a televisão para a minha primeira casa, estava a dar o jogo do Benfica em direto. Eu sei que nós estamos aqui estamos mais perto do Porto do que do Sul. Eu tenho uma diferença clubística, mas não tem problema. Não tem problema, pronto. Estava a dar o jogo do Benfica em direto, aquele jogo em que faleceu o Fer. Sim. E aquilo para mim foi um momento, foi aqueles aha momentos que nós temos na nossa vida em que eu comecei a pensar, espera aí, mas ando aqui a trabalhar dia e noite, efetivamente ganho algum dinheiro, estou a progredir na carreira, mas não tenho tempo para ir ao médico, não tenho tempo para fazer nada, é mesmo isto que eu quero. E, portanto, decidi naquele momento que queria mudar a minha vida. Continuava com muita ambição, mas já não era aquilo que eu ambicionava. Mandei vários currículos até que consegui entrar na Microsoft, depois de muitas entrevistas, depois de muita coisa. E dentro da Microsoft foi engraçado, porque quase no primeiro dia, quando eu entrei na Microsoft, na reunião com a minha manager, ela disse-me, Rita, tens que fazer o teu plano de desenvolvimento de carreira. Eu pensei, plano de desenvolvimento de carreira? Então, mas, primeiro, ainda agora entrei, parece que já me queres mandar embora. Como assim? O que é que eu escrevo num plano de desenvolvimento de carreira? O que é isso? E ela disse, não, tens que escrever o que é que tu queres atingir, o que é que tu almejas alcançar. E eu, lá está, com a minha ambição, pensei, espera aí, então o que é a maior coisa que se pode ser enquanto financeira? Sim. É a diretora financeira CFO, Chief Financial Officer, e disse, escrevi lá CFO. E foi uma coisa que eu na altura fiz para despachar, não é? Um bocadinho à tuga, sim. Já está feito, tornou-se o meu guia e a minha estrela do norte, e todas as funções que eu fiz dentro da Microsoft Portugal, e eu comecei a carreira aqui em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid e regressei em 2018. Todas estas funções foram com o intuito de desenvolver as competências necessárias para chegar à minha função de sonho de CFO. Portanto, em 2018 regressei como CFO, fiz a função durante 5 anos e pronto, ao fim dos 5 anos dei o grito do Ipiranga e retirei-me do mundo corporativo porque atingi a minha independência financeira. De onde é que surgiu esta ideia da independência financeira? O meu pai faleceu com 54 anos, portanto foi em 2006. Em 2006 o meu pai faleceu e teve outro momento e pensei, espera aí, isto não acontece só aos outros, acontece também com as pessoas que nós gostamos e com as pessoas perto de nós. E a partir daí eu mudei o meu plano de carreira no sentido em que eu continuo a querer ser CFO da Microsoft Portugal, continuo a ter muita ambição, mas só até aos 50. Sim. Porque se acontecer como aconteceu com o meu pai aos 54 ou com a minha mãe, que foram aos 59, quando é que eu vou viver a vida? Viver a vida. Portanto, tudo bem, até aos 50 eu estou aqui, estou comprometida, dou tudo de mim, mas a partir daí acabou. Então comecei um plano financeiro muito apertado de, ok, eu vou ter que poupar, vou ter que não gastar dinheiro, não é? Poupar o máximo que eu conseguir e investir de forma diversificada para conseguir ter um rendimento passivo. O rendimento passivo, para quem não sabe, é o rendimento de algo que advém de bens que nós temos, no meu caso de rendas de bens mobiliários e de ações, para poder ter e manter a minha receita que te permitam a tua vida. Exatamente, manter o meu estilo de vida. E assim foi. E este ano dei o grito de Ipiranga e depois gravei o podcast do Expresso. Sim, esse foi o grande boom em termos de chegares a mais pessoas e conhecerem a tua história. Sim. Aliás, nessa altura, não foi logo no dia, porque eu só ouvi no fim de semana, eu escrevi um artigo sobre ti no LinkedIn e esse artigo, por causa da tua história, viralizou também. Ou seja, houve muita gente que me passou a seguir por eu ter escrito sobre a Rita Pissarra. Já viste? Isto é importante. High five. High five, obrigado. Ou seja, na prática, o que eu comecei a ouvir de pessoas que não percebem provavelmente nada disto é que tu andavas a sugar o Estado até ao tutano e que a Segurança Social andava a pagar para tu seres reformada. Queres esclarecer isso, para deixar claro que não sabes nada? Quero. Eu não recebo nada da Segurança Social. Aliás, eu até, por curiosidade, fui ler sobre as regras e acho que temos que trabalhar no mínimo de 15 anos para teres direito à Segurança Social. E todos os anos, eu trabalhei 22 anos, os anos todos que eu trabalhei fora, que foram 12, não estão lá atualmente na Segurança Social. Portanto, aos olhos da Segurança Social, eu só trabalhei 10. Certo. Portanto, não me teria nunca direito sequer a nenhuma pensão e não recebo nada da Segurança Social,
nem creio alguma vez vir a receber, porque imagino o processo burocrático que deve ser de trazer esses 12 anos onde eu estive nestes países todos que eu já mencionei para Portugal. Não. Portanto, não recebo nada da Segurança Social, não recebo nenhum subsídio, nenhuma ajuda do Estado. Todos os rendimentos que eu tenho neste momento são frutos do meu trabalho e das propriedades e das ações que tenho. A verdade é que este tipo de comentário provavelmente surge por algo que faz com que menos pessoas do que deveriam existir no mundo consigam alcançar a liberdade financeira, ou seja, é a falta de literacia financeira que existe em Portugal e não só em Portugal. O que é que tu fizeste ao longo do tempo? Ou seja, tu estás ligado à área financeira, portanto começaste em auditoria, consequentemente, pensando no cidadão comum, se calhar já tens mais informação, mas o que é que tu foste fazendo para melhorar a tua literacia financeira ao longo do tempo? Queres dar aqui algumas dicas para também partilhar com a malta que está do outro lado? Pois, eu sou da área, é mais fácil, não é? Mas para mim tem sido sempre, porque, quer dizer, criptomoedas antes não existia, embora eu não invista em criptomoedas, ok? Também não aconselho, nada do que eu diga aqui é um aconselhamento. Como é fazer esse disclaimer. Exatamente, foram coisas que eu fiz para mim e que funcionaram e que não recomendo de maneira nenhuma vocês fazerem, são só exemplos que eu fiz e que funcionaram. Portanto, o que eu tento sempre é investir no meu conhecimento, ou seja, saio numa nova modalidade de investimento, vou ler sobre isso, vou ouvir pessoas que são experts sobre o assunto, vou investigar na internet antes de fazer qualquer tipo de investimento. Por exemplo, para te dar um exemplo concreto, a questão do Airbnb, das rendas e do imobiliário. Foram 2 amigos meus que em 2008, 2010, que me disseram: comprámos umas casas, estamos a alugar casas em Lisboa aos turistas, e isto está a render imenso. Pensei, peraí, mas como assim, turistas em Portugal? Eu estava a viver fora e, portanto, para mim não havia turistas em Portugal. Quer dizer, turistas em Lisboa. Lisboa era uma cidade cinzenta, sombria, onde ninguém queria estar. Toda a gente, quando pensava em comprar a primeira casa, comprava fora de Lisboa. E não foi... Claro que o que despoltou foram os comentários deles, mas eu depois fiz a minha parte da minha investigação. Okay. Mas quanto é que custa uma casa? Qual é a rentabilidade que dá? Qual é o processo burocrativo e administrativo que é preciso para se conseguir ter algo do género? Convém sempre que há uma nova tendência nós investigarmos por nós próprios. A mesma coisa para as ações. Não é porque tu dizes, no outro dia comprei ações da Nvidia e estão a subir e o price target está a 600 e não sei o quê, vou comprar também. Sim. É muito importante nós percebermos qual é o nosso risk sleeping point, que é o momento em que nós pomos a cabeça na almofada e nos sentimos confortáveis com o risco que nós temos associado aos nossos investimentos, que vai ser diferente para mim, que vai ser diferente para ti. Portanto, não é só o facto de alguém dizer que fez, que nós vamos a correr também fazer. O primeiro investimento que temos que fazer é no nosso conhecimento dos investimentos disponíveis que há. Sendo que eu acho que há regras básicas que todos devemos cumprir. Primeiro temos que poupar dinheiro, não é? Depois de pouparmos, temos que ter suficiente para ter um fundo de emergência. O fundo de emergência devem ser 6 meses os nossos gastos mensais. E falando em gastos mensais, temos que ter um orçamento pessoal, familiar ou financeiro para saber quanto é que são estes gastos, porque nós não podemos chegar a uma independência financeira sem saber quanto é que gastamos por mês. Temos que ter controle naquilo, no fluxo de saída de dinheiro, e depois termos esse fundo de emergência. O meu aconselho é sempre fazer um plano de poupança-reforma. Eu tenho 6. Certo. Porquê? Porque já vimos que a Segurança Social tem alguns problemas. Correto. Segundo um estudo da Comissão Europeia, em 2050 só vão ser pagos 40% do último salário que ganhamos. Portanto, imagina uma pessoa que ganha 1.000 euros vai passar a receber 400. Portanto, como é que se sobrevive com uma quebra de 60% do salário assim de repente? Portanto, um plano de poupança-reforma pode ajudar e complementar a reforma que a Segurança Social possa dar no momento da nossa reforma, e depois, a partir daí, sim, fazer investimentos com algum risco associado, sejam elas ações, ETFs, casas, rates, sei lá. Pois é todo um mundo, todo um mundo. Um mundo de possibilidades. Na prática, em Portugal não existe esta cultura natural, mas nos Estados Unidos isso é perfeitamente normal. Sim. Ou seja, as empresas acabam por depois fornecer veículos para os seus colaboradores investirem nas mesmas e conseguirem poupar para no final terem a reforma. Certo? Exatamente. Portanto, tu notas diferenças significativas, não apenas em termos de cultura geral, num pensamento financeiro,
Mas na cultura organizacional das empresas, notas diferenças significativas entre aquilo que foi os Estados Unidos e Portugal, Espanha, pelos vários países onde já passaste? Sim. Nota-se muito. Quer dizer, eu trabalhei em 2 empresas, ok? Certo, Microsoft. Yeah. Microsoft e Deloitte. E sendo a Microsoft uma empresa mundial, não é? Mas americana, a cultura da empresa tende-se a espalhar por todas as suas subsidiárias em todos os países onde estão localizadas. E, portanto, o grande chapéu é a cultura da empresa. Mas depois há sempre aquelas pequenas nuances, não é? Sim. Que vêm da cultura do país onde estamos inseridos. E, na realidade, quando as pessoas me perguntam qual foi o país onde eu tive mais dificuldades para me adaptar, foi Portugal. Okay. E é engraçado, porque quando tu voltas para Portugal, depois de ter estado 12 anos fora, nós mudámos enquanto pessoas. Não é para melhor ou para pior, mudámos, ou seja, ganhámos novos hábitos, para o bem e para o mal, olhamos para as coisas de formas diferentes. E quando eu voltei para Portugal, houve 2 coisas que me tiravam da série. duas versões muito dramáticas em Portugal, que é, quando eu pedia para as pessoas fazerem alguma coisa e as pessoas me dizem, pá, isso agora vai dar muito trabalho. Certo, já ouvi umas quantas vezes. Sim. Ai, tira-me do sério. E depois a outra é, mas eu sempre fiz assim, porque é que eu vou fazer de forma diferente? Certo. E então eu acho que, embora exista uma cultura empresarial, não é, de chapéu das multinacionais onde eu trabalhei, depois há estas nuances do país onde nós vivemos. E em Portugal, esta questão do eu sempre fiz assim, porque é que eu vou fazer diferente, tem repercussões não só no mundo corporativo, da forma como nós desempenhamos o nosso trabalho, mas também da forma como nós olhamos para as nossas finanças. Certo. Não é? Em Portugal diz-se muito, eu vivo no limite das minhas possibilidades. O que não está correto, certo. Não é? Porque se nós vivemos no limite, já nem falo viver além das nossas possibilidades, se acarreta pedir empréstimos pessoais, crédito ao consumo, com taxas, com TAEGs astronómicas. Altas. Exatamente. Portanto, recomendo a ninguém contrair empréstimos ao consumo. Mas quando falamos desta expressão de eu sempre vivi no limite das minhas possibilidades, quer dizer gastar o dinheiro todo que tu tens, o que está errado. Outra coisa também que eu vejo muito em Portugal é que não se fala de dinheiro. Não se fala nos Estados Unidos. Tabu, sim. Se tu vais a Nova Iorque, as pessoas perguntam o teu nome e a segunda pergunta quase que te fazem é Até quem é do Alexandre. What's your net worth? Yeah. É quanto é que tu vales. Sim. Se alguém me perguntasse aqui, agora começávamos a entrevista, então Rita, Quanto é que vales? é no mínimo esquisito, não é? Então como é que as pessoas conseguem aferir se a outra pessoa é rica ou não é? É pelos sinais, bem, pode ser pela função, não é? Pela profissão que tem, mas normalmente é pelos sinais exteriores de riqueza. Então vai ser pela roupa que veste, ou o carro que conduz. Então em Portugal há muito esta realidade de eu vou comprar coisas caras para ostentar riqueza que na realidade não tenho. Isso. Ou seja, o objetivo não é parecer rico, é mesmo ser rico. Portanto, devia ser completamente distinto. Mas sim. Exato. Quando é que nós vimos o Bill Gates vestir Gucci ou Warren Buffett com uma camisola a dizer Prada? Exato. Nunca, não é? Engraçado, Warren Buffett. A imagem agora na minha cabeça era brutal. Mas sim. O Nike, pronto, trouxe outra qualquer. Não, gostei, foi fixe. Na prática, nós vemos que lá fora a cultura é muito, muito diferente. Muito diferente. Quando nós vivemos em Miami, eu e o meu marido, as pessoas referiam-se a nós como the working couple. Portanto, o casal que trabalha. Que eles não faziam, não é? Certo. Enfim. Ok, muito bem. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Ui! Sendo que eu estou a tentar não fazer todas na área da literacia financeira, porque este podcast tem como tema central a liderança. Bora lá, mudar para a liderança. Mas ainda assim eu vou só fazer aqui uma passagem primeiro para a liderança e depois vamos mostrar aqui coisas também de literacia financeira. Primeiro, porque tu neste momento és uma referência, não apenas para mim, acredito para a maior parte dos portugueses que procuram atingir a liberdade financeira. Eu acho que é bom, eu gostava de ter essa responsabilidade no futuro. Queria dizer que, tal como tu, tinha atingido e, consequentemente, podia partilhá-lo com os outros. O meu objetivo é também atingir a liberdade financeira antes dos 40, portanto, que é um desafio muito grande. Queres-me ganhar? Não, nem é para isso. Antes de conhecer já tinha essa intenção. Mas via outras fontes, outros veículos, ou seja, portanto, através do empreendedorismo, neste caso, portanto, eu tenho a minha própria empresa, aquilo que tenho vindo a criar visa precisamente isso, criar impacto, obviamente, faz parte do nosso propósito, mas ao criar impacto eu estou a receber receita por causa disso.
Pegando na questão da liderança, portanto, há vários níveis de liderança que nós vamos abordando em informações que damos, que passam pela autoliderança, liderança de equipas, liderança de líderes e liderança de organizações. A nível da autoliderança, que eu acho que é mais desafiante de todas para atingir este ponto, quais é que foram os principais desafios que tu vês que, primeiramente, tiveste para, primeiro, atingires o que atingiste hoje e já agora, na vertente da Microsoft, sobretudo, que desempenhaste o cargo de diretora financeira, também se puderes dar essa visão para quem nos ouve. A liderança. Bem, tem um tema extremamente complexo. Olha, eu tive uma vez um mentor que me disse: tu tens que tornar a tua função redundante. E ele, quando me disse aquilo, eu fiquei a pensar, mas o que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer, se eu tornar a minha função redundante, se eu já não for necessária, se a minha função já não for necessária, eu vou ser despedida. Não é? Porque já não precisam de mim, portanto eu vou ser despedida. E aquilo de início não fez muito sentido na minha cabeça, mas à medida que os anos foram passando, de vez em quando este pensamento volta à minha cabeça. E à medida que os anos foram passando, cada vez faz mais sentido. O que é que ele queria dizer com isto que eu na altura não conseguia atingir? Acenei com a cabeça, não é? Quando eu sim, e bola para a frente. O que é que ele queria dizer com isto? Quando nós somos líderes de uma organização, de um grupo de pessoas, de nós mesmos até, nós não podemos reter o conhecimento só para nós. Um bom líder tem que passar o conhecimento. Quando eu dava algo à minha equipa para fazer, eu tinha que explicar o porquê que estávamos a fazer. Um líder nunca pode ser um entrave à evolução da equipa. A maior função de um líder, e eu tentava sempre fazer isso, é pôr as pessoas certas no sítio certo, com um objetivo, a desenvolver as competências a que se propõem. Ter a certeza que elas estão no sítio onde estão a desenvolver o que querem para atingir o seu trabalho de sonho seguinte e para estarem no percurso correto para subirem na sua organização. Com claridade naquilo que estão a fazer e nos objetivos a que se propõem. Temos que ser pessoas que fomentam a diversidade dentro da equipa e que não contratam sempre pessoas iguais para poder ter uma equipa mais diversa, porque as equipas diversas alcançam muito mais. Portanto, na realidade, a função de um manager, de um gestor de uma equipa, é nada mais, nada menos do que pôr a pessoa certa no sítio certo e ajudá-la a crescer. Nunca vai poder ser um entrave, nunca vai poder ser uma pessoa que retém as coisas para ela. Aquela expressão de informação é poder, ou não é? Às vezes é, mas quando se gera uma equipa, não é. Nós só vamos ser tão bem-sucedidos quanto a nossa equipa for bem-sucedida. E, portanto, quando eu tentava, quando eu geria, não tentava, pronto, às vezes era bem-sucedida, gerir as equipas, esse era o meu principal desafio, era como é que eu torno a minha função o mais redundante possível. Se eu tivesse que ficar doente e ausentar-me durante um mês, a equipa, não é? Mas a equipa ia continuar a fazer o seu trabalho, porque eu nunca servi de bloqueio a nenhum tipo de informação. O diretor-geral sempre conseguiu falar diretamente com os membros da equipa se fosse necessário, mas ao mesmo tempo também os consegues proteger de coisas que não sejam relevantes para o trabalho. Portanto, eu acho que essa é a maior expressão que eu acho que identifica a minha liderança, é como nos tornarmos redundantes. Ajudamos a equipa, pomos as pessoas certas no sítio certo, mas depois fazemos tudo para não ser nenhum tipo de entrave. Sabes o que é que eu sinto? Que na grande maioria das empresas em Portugal, sobretudo micros, diria, o líder principal, que muitas vezes não é um líder na acessão da palavra, é mais um chefe ou um patrão, que procura centralizar a informação em si próprio para não passar às pessoas. E depois queixam-se que as pessoas não fazem determinadas coisas. Claro. Como é que se pode deixar de fazer isto? É uma mudança cultural? É cultural. Achas que é cultural? Okay. Eu acho que é cultural. As pessoas têm que perceber que, embora exista a expressão de que informação é poder, a informação é poder quando estamos a investir em ações. Ok? Temos conhecimento, o que é que se passa, balanço, demonstração de resultados, vai nos ajudar a permitir a tomar decisões importantes. Não quando estamos a gerir pessoas. Ok? De maneira nenhuma. No fundo, nós temos tempo limitado, não é? Portanto, a partir do momento que conseguimos ter mais pessoas a fazer
o que nós fazemos, vamos conseguir ganhar sempre tempo e conseguir atingir os objetivos de forma mais E depois facilitada. há outra questão que é, se nós próprios queremos crescer na organização e se temos outro tipo de aspirações, temos que deixar alguém preparado para fazer a nossa função, não é? Chama-se isto um plano de sucessão. E para isso precisamos treinar alguém, precisamos, para já, contratar pessoas que sejam tão ou melhores que nós. Isso é outro receio que existe em Portugal que eu não entendo. Ai, não vou contratar porque depois a pessoa vai ficar com o meu lugar. Sim. É esse o objetivo. Esse é o objetivo. A pessoa tem que ser tão ou melhor que eu para ficar no meu lugar, para eu poder ir para outro sítio. Para eu poder ir fazer uma função melhor, maior e que eu ambicionei e que está no meu plano de carreira a seguir. Portanto, essa é a primeira coisa. Temos que contratar pessoas tão ou melhores que nós ou com potencial para crescer. Depois temos que as ajudar a crescer para podermos fazer um bom trabalho. E depois lembrem-se que, da mesma maneira que nós estamos a olhar para baixo, temos que olhar para cima também. Se nós fizermos um bom trabalho e se ajudarmos as pessoas que estão abaixo de nós vamos ser bem avaliados, o que quer dizer que o nosso chefe, a nossa hierarquia, também vai olhar para nós de uma forma positiva. E se essa pessoa se mover, quem sabe vai olhar para nós e vai nos chamar para a nossa próxima função, não é? Chama-se isto em inglês os sponsors, aquelas pessoas que são advogados do nosso trabalho e que nos valorizam e nos tentam puxar para cima. Portanto, a pay it forward, não é? Se alguém puxa por nós temos que puxar pelos outros. E se tivermos um plano de sucessão em dia, não é? E deixarmos alguém muito capaz no nosso lugar, não vamos ficar retidos com uma perninha atrás, não é? Porque no mundo corporativo até já podes ter uma nova função, mas se não deixaste ninguém competente na tua função anterior, estás lá com o pezinho ainda a fazer um biscate enquanto não aparece alguém. Portanto, os planos de sucessão também são muito importantes. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Sem dúvida, tínhamos aqui muito a falar sobre isso. É um capítulo no meu livro. Ah, sim? Sim. Já agora falando disso? Já terminei de escrever o livro, está neste momento na editora, a ser revisto. Espero que o lançamento seja lá para março, abril. Vamos ver. Mas eu estou com medo, porque agora deve vir aqueles, sabem aqueles testes não, aquelas composições ou aqueles ditados que fazíamos na primária, que a professora da primária às vezes dava-lhe assim uma coisa, tinha dormido mal e vinha com aquele cheio de riscos, 8 erros, 15 faltas. Pode ser que aconteça,
Estou a contar com isso. É a sensação que eu tenho. Por entre o meu bom português Sim. e nunca ter escrito um livro antes, eu acho que vai mais ou menos. Uma forma Coitado. ou de outra, é para evoluir, é para melhorar. A Marta e o Rui vão ter muito trabalho a rever aquele manuscrito. Então em março, abril já podemos contar aqui com Sim, Ok, sim. fixe. Está quase então, o podcast vai ser mais ou menos quase. nestas alturas, portanto, fixe. Ora, em relação aqui a uma frase que tu já disseste em alguns conteúdos que eu já fui ouvindo, que É tudo verdade. é tudo verdade, sim, isso eu não tenho dúvidas, que a Microsoft é a melhor empresa para trabalhar de todas. De todas. Porquê? Qual é que são os valores, quais é que são, no fundo, os fundamentos que fazem com que afirmes isto? Sei que existem vários, mas... É engraçado, um monte de gente me disse: mas porquê que tu dizes tão bem da Microsoft? Mas porquê? Mas eles ainda te pagam alguma coisa? Eles não me pagam nada. Ok? Certo. Não me pagam nada. É como a Segurança Social. Eu não recebo nada. Claro, claro. Fique claro. Eu acho a Microsoft a melhor empresa para trabalhar em Portugal e no mundo, pelo menos nos países todos onde eu passei, porque, acima de tudo, põe as pessoas primeiro. E isso para mim foi a grande realidade na Microsoft. Eu recebi propostas de empresas concorrentes, uma que tem um passarinho e outras diferentes, para fazer funções às vezes mais altas do que o que eu tinha na altura, a ganhar mais dinheiro do que eu estava a receber na altura, mas eu fiz sempre uma pergunta. Sempre que essas entrevistas que eles me chateavam e os headhunters me azucrinavam a cabeça, eu perguntava sempre: quanto tempo é que eu vou ter que fazer esta função? Certo. Porque para mim, quando se faz uma função, tu tens 3 momentos distintos quando estás a fazer uma função. Tens aqueles primeiros 6 meses em que tu não fazes a mais pálida ideia o que é que se passa, não sabes que e-mails são aqueles que estão a chegar à tua inbox, não sabes a que reuniões é que tens que ir, quais é que podes apagar, se podes falar, se não podes falar, não fazes ideia. Depois dos 6 meses, mais ou menos aos 2 anos, é aquele momento em que tu, ok, eu já sei quais são os meus objetivos, eu já entendi o que é que eu tenho que fazer e faz a tua função na perfeição. E dos 2 anos, 2 anos e meio, dependendo do teu nível de senioridade para a frente, é como tu vais deixar a tua marca. É como é que as pessoas se vão lembrar de ti enquanto apresentador de podcast, enquanto CFO da Microsoft Portugal, enquanto o que é que seja, qual foi a coisa efetivamente diferente onde tu deixaste a tua marca e como é que as pessoas se vão lembrar de ti. E, portanto, isto tem um ciclo de entre 3 a 7 anos, dependendo do teu nível de hierarquia na organização, porque a partir daí tu já aprendeste tudo a que te propuseste naquela função. As competências que tu fostes aprender e desenvolver naquela função, está feito. Portanto, está na hora de partires para outra coisa, para fazeres outra coisa diferente, para continuares a ganhar competências no teu currículo, claro. E quando eu fazia esta pergunta às empresas que me tentavam aliciar para sair da Microsoft, todas me diziam: quer dizer, não sabemos, 10 anos, quer dizer, depois logo se vê. E este tipo de resposta para mim era óbvio de que eles não estavam a pensar na minha carreira, eles não estavam a pensar em mim enquanto profissional com competências para continuar a evoluir. Eles queriam que tivesse lá alguém a fazer aquela função ad eterno. Certo. E isso para mim não é pôr as pessoas primeiro. Para mim, e atenção, porque é o que eu valorizo. Há pessoas que gostam de fazer a mesma coisa 20, 30, 40 anos. Sim. E estão felizes, mas não é o que eu queria, porque eu sempre quis evoluir na minha carreira e sempre quis ir ganhando competências adicionais. Portanto, pôr as pessoas primeiro, ter a certeza que elas estão a fazer algo com que se identificam, ter a certeza que é uma empresa que valoriza a diversidade e a inclusão, onde as pessoas podem ser elas próprias, uma empresa que retribui bem, porque há um salário mínimo, não é, que tens de ganhar, uma empresa que retribui bem os seus colaboradores, para mim, torna a empresa uma grande empresa para trabalhar. Uma pergunta relacionada com o plano de carreira e relacionada com isto que mencionaste agora. A pergunta não denota a minha opinião sobre isto, ok? Vou deixar claro. Que é a seguinte: tu achas que... Depois a estrelinha. Não, é só uma questão de deixar claro. Que é, tu achas que deve ser a empresa a definir o plano de carreira do colaborador ou... A pergunta era se deves ser tu próprio a definir. O plano de desenvolvimento de carreira é da responsabilidade do colaborador, da pessoa. Tu não vais pedir a outra pessoa para escolher a tua namorada, ou a tua esposa, ou não vais pedir a outra pessoa para ir comprar uma casa para ti. Portanto, porque é que vais delegar a outra pessoa para fazer o teu plano de carreira, para definir a tua vida? Porque nós passamos bastante tempo da nossa vida
a trabalhar. Pelo menos 1/3, até mais, na prática, sim. No Portanto, teu caso, não. Não, já há pouco tempo fiz uma A trabalhar, eu disse mal. Atenção, a trabalhar para uma empresa, continuas a trabalhar, não estás formado. Mas no outro dia fiz um cálculo engraçado que foi, eu passei 22 anos a crescer e a estudar, portanto eu entrei no mundo corporativo com 22 anos, trabalhei durante 22 anos e tenho 44. Certo. Portanto, agora, se morrer aos 66, tenho mais 22 anos para curtir. Certo. Não são quantas giras? 22, 22, 22. Mas pronto, voltando à pergunta. É da responsabilidade do colaborador fazer o plano de desenvolvimento de carreira. Porquê? Só nós é que podemos definir o que é que nós queremos ser. Eu sei que há muita gente que não sabe o que é que quer ser. Isso também não é uma pergunta, sim. Era desculpa. Não preciso pedir desculpa, ou seja, com base no que vamos falando, vou-me lembrando disso. Ou seja, há muita gente que não sabe o que é que quer fazer, não sabe qual é o seu propósito, não sabe o que é melhor. Está no meu livro. Está no teu livro também? Está no meu livro. Malta, Mas eu vou dar um resumozinho, eu vou dar um guinhinho, assim um cheirinho daqueles tipo, depois vá lá. Ikigai? Vais falar no Ikigai ou nem por isso? Também, mas dou-lhe outra conotação. Por acaso podia ter referido o Ikigai também, ainda vou a tempo, agora quando vier eu posso incluir. Mas eu falo muito no GROW, que é o GROW. Sim. Que é, primeiro temos que definir o nosso goal. E como é que nós definimos o nosso goal? Temos que pensar nas coisas que, quando nós fazemos durante o dia, nos dão uma alegria, não é? Nos dão um sorriso, não é? Eu, quando era CFO da Microsoft Portugal, adorava ir falar aos clientes e mostrar a tecnologia da Microsoft e como é que a tecnologia os pode ajudar a ser mais produtivos. Uma coisa que eu odiava fazer era assinar documentos. Certo. Seria a coisa aborrecida, é assinar documentos, não gosto. Portanto, mesmo dentro de todas as funções, há coisas que nós gostamos muito de fazer e há coisas que nós não gostamos ou gostamos menos? Gostamos menos. Portanto, nas vossas funções que têm atualmente, têm que pensar o que é que gostam de fazer e que vocês pensam, eu podia fazer isto o dia todo, ou isto dá-me um sorriso, isto é algo que eu valorizo. Portanto, com base nisso e nessas coisinhas, vocês pensam quais são as competências que estão associadas a isso. E depois pensam naquelas que vocês não têm, mas que gostariam de ter. E com base nisso, vão pensar, ok, então que profissões existem onde eu posso valorizar estas 2, 3, 4, 5 coisas? É tão simples quanto isso. E depois há uma panóplia de profissões que podemos escolher. Portanto, esse é o grande objetivo, é fazer um goal. Qual é o nosso objetivo? Depois temos o R... Ou results, não é? é reality check. Reality check. Que é, eu quero ser Presidente da República. Fantástico. Como é... porque eu acho que falo bem, porque eu acho que não sei o quê. E como é que tu lidas com a exposição social? Eu lido super mal, não sei o quê. Pronto, então se calhar não é? Portanto, o reality check é checar que o que nós estipulamos como goal faz sentido ou não. Depois vem o O, que são os obstacles. O que é que pode ficar no meio do nosso desafio que nos possa impedir de alguma maneira de lá chegar? Eu queria ser Presidente da República e tal, mas tenho cadastro. Mas então se calhar não pode. Não, se calhar é uma mais-valia. Vou brincar. Certo. Portanto, não pode ser. Portanto, isso é um obstacle, ok? Que neste caso não pode ser superado, mas pode haver obstacles que podemos superar, como sendo, eu quero ser dentista. Mas não fui para a faculdade de dentista. Pronto, ok, não há problema. Vamos voltar para trás, vamos desenvolver essas coisas. E depois o way forward, que é isso, ok? Como é que eu vou progredir, a quem é que eu vou pedir ajuda para concretizar estes objetivos? Porque embora a responsabilidade seja do colaborador, nós podemos pedir ajuda para o plano de desenvolvimento de carreira, para tudo na nossa vida. Nós não temos que ser experts em tudo. Portanto, podemos pedir ajuda aos recursos humanos, podemos pedir ajuda aos mentores, podemos e devemos pedir ajuda ao nosso manager, à nossa família. Portanto, temos que nos reunir de pessoas e de ajuda para conseguirmos, e até às vezes ajudarem. Nos Estados Unidos usa-se muito o termo do sounding board, que é quando nós usamos alguém só para ouvir, não é? Nós falamos e às vezes a pessoa nem tem que dizer nada, é só o facto de estarmos a dizer em voz alta, já de alguma maneira conseguimos usar a informação. E pronto, e way forward, e a partir daí, e lembrar que um plano de desenvolvimento de carreira não é uma coisa estática. O plano de desenvolvimento de carreira que eu fiz no dia 1 não tem nada a ver. Não é o mesmo que eu tinha agora no dia em que me retirei. Já, por exemplo, tive uma filha. Quando tu tens filhos, muda muito a tua perspectiva. Eu antigamente dizia que tinha mobilidade para ir para trabalhar em qualquer país do mundo. A partir do momento em que a minha filha Teresa nasceu, pronto, todos os países do mundo não. Se há instabilidade política e instabilidade social, se calhar já não é uma opção para mim. E, portanto, também é muito relevante irmos olhando para o plano de desenvolvimento de carreira e irmos adaptando às novas realidades, também porque vamos ganhando competências,
vamos fazendo o nosso checklist, este já tem, aquele já tem, o que é que eu vou trabalhar agora, como é que eu vou chegar lá, e pronto, ir desenvolvendo o plano. Eu sou um fã de leitura, sabes? Portanto, estou à espera que saia o teu livro. Até vai ter tipo um desdobrado, não sei se eles conseguem fazer desdobrado, mas vai haver um espaço onde podem preencher o plano de desenvolvimento de carreira. Alguns nesta área não sei, mas já vi noutras temáticas onde tu consegues escrever um livro até para ser uma ótica de desenvolvimento. Um dos meus livros favoritos nesta área é o Pense e Fique Rico, do Napoleon Hill, que é um clássico. E ele diz que para tu releres e leres o livro constantemente, inclusive escreveres aquilo que é o teu propósito, Exato. aquilo que tu queres atingir, dizes que vou ganhar 1 milhão de euros até aquela data, ou seja, tu fazes a visualização para isso acabar por acontecer. Mas quando estava a dizer que sou um fã de leitura é porque eu procuro ler ao máximo conteúdos diversos, portanto gosto de literatura no geral. E esta questão aqui de nós sermos responsáveis pelo nosso sucesso e o nosso futuro, que dizem tantos livros, mas na prática com algumas pessoas que eu faço, existe, eu percebo que tem a ver com uma questão de, provavelmente, educação e realidade, mas há muita gente que acredita que o destino já está traçado à partida. Aliás, já agora recomendo um livro que é o Mindset, da Carol Dweck, onde ela fala que existem 2 tipos de pessoas, uma com atitude mental fixa, que são aquelas pessoas que acreditam nisto, exatamente, e o atitude mental progressiva, são as pessoas que acreditam... Growth mindset. Growth mindset, perfeito. E em relação a isto, portanto, tu sempre, desde o início, tiveste esta mentalidade? Achas que os teus pais te influenciaram nesta temática? Até porque tu há um pouco mencionaste, que era para não me esquecer disto, que os teus pais sempre te incentivaram a procurares o dinheiro e, no fundo, a liberdade, se quisermos. Foram eles os principais impulsionadores de quem tu és hoje ou foram outros tipos de pessoas? Sem dúvida, quer dizer, eles fizeram-me, não é? Portanto, Sim. a partir daí... Já é impossível. Eu acho que é um misto. Da mesma maneira que eles nos transmitiram, a mim e à minha irmã, os valores relevantes para a nossa educação, eu lembro-me também de quando cheguei a casa e dizer ao meu pai que ia sair da Deloitte, onde tinha um contrato sem termo, não é, fixo, para a Microsoft, a empresa dos computadores, não é? Porque a Microsoft não é o que era agora, não é? Em 2005 era uma coisinha mais pequenina. Lembro-me dele olhar para mim e pensar, mas estás louca? Porquê vais fazer isso? Um bocadinho velho do Restelo português, em que entras numa empresa e ficas na empresa ad eterno e nunca mudas e é ali até acabar. Portanto, um misto, ou seja, eles passaram os valores de que era preciso ter uma profissão onde eu ganhasse dinheiro para ter estabilidade financeira, para ter dinheiro para conseguir fazer face a todas as despesas, tanto que eu sempre gostei muito de arte, gosto de pintar, gosto de fazer coisas com as mãos, mas isto pode ser mal interpretado. Não cortamos esta parte, não. Sempre gostei muito de pintar e de desenhar, mas sempre recebi um feedback muito claro dos meus pais de isso não dá dinheiro. Sim. Fantástico, Rita, mas nem toda a gente pode ser uma Joana Vasconcelos, não é? E portanto vai ter que arranjar... Se calhar perdeu-se um talento... Então, uma Picasso. E portanto sempre foi muito claro de isso não é uma profissão de futuro, tu tens que ir fazer uma profissão que dê dinheiro. Portanto, isso foi sem dúvida um grande marco na minha vida de ter uma profissão mais estável, por assim dizer. Por outro lado, eu acho que o Growth Mindset, este conceito na Microsoft, o Growth Mindset estava muito associado ao Learn It All. As pessoas do Fixed Mindset têm a mania que já sabem tudo. Sim. E, portanto, não precisam de aprender nada, não precisam de evoluir, não precisam de crescer. E por contraposição, o Growth Mindset é uma mentalidade onde nós temos a capacidade de aprender. Nós somos capazes de atingir aquilo a que nos propomos. E eu acho que vindo de famílias humildes, um bocadinho sem lhe chamar Growth Mindset, mas vindo de famílias humildes, eu acho que nós crescemos com essa mentalidade, porque se nós não lutarmos e não corrermos atrás, não vamos sair da cepa torta, não é? Se foram os meus pais que me deram isso, eu acho que é capaz de ter sido sim, porque eles também vieram do Norte e vieram do Alentejo com uma mão à frente e outra atrás para conseguirem atingir os nossos sonhos. Eu acho que isso era muito comum na geração dos meus pais, a geração nascida dos anos 50, não é? É ir atrás, ir correr, ir fazer acontecer as coisas. Não sei, vejo na minha irmã também. A minha irmã não tem um percurso corporativo, tem um percurso muito mais
modeste, mas ela também nunca ficou quieta, está sempre a arranjar novos empregos, novas funções, novos desafios. Portanto, deve ter sido os meus pais. A pergunta é porque existem pessoas que nos influenciam ao longo da nossa vida. Por exemplo, no meu caso, são claramente os meus pais, em termos de educação. A minha mãe não trabalha, portanto, é doméstica, mas o meu pai também foi tendo 2 empregos para sustentar a família e, consequentemente, aquilo que eu via neles, e continuo a ver, porque felizmente ainda tenho a sorte de serem vivos, é que eles são uma referência. Não obstante, a nível de empreendedorismo, eles não são a minha referência, ou seja, eles nunca trabalharam por conta própria, inclusive tinham algum receio de eu fazer, portanto, há outras referências que nos vão influenciando neste sentido, mas a base, o meu círculo de segurança, como o Simon Sinek aborda, é obviamente a família. Eu acho que toda a vida eu sempre tive mentors e é super relevante. Se vocês não têm mentors, busquem um mentor. E eu acho que todos os mentors que eu fui tendo na minha carreira me ajudaram e me influenciaram de alguma maneira, porque eu tento sempre buscar nos mentors uma competência que eles têm que eu almejo ter, que eu tenho de alguma maneira a ambição de conseguir também. E portanto, todos os mentors eu acho que de alguma maneira também me influenciaram e de alguma maneira me ajudaram a progredir na minha carreira. Já citei um aqui hoje, muito bom. Portanto, acho que os mentors também têm um papel muito importante. Boa, perfeito. Quase todos estrangeiros. Sim, mas a pessoa que... Agora não me estou a lembrar do nome dela. Helena Sacadura Cabral? Isso também, já vi que foi uma referência para ti, mas foi a pessoa que te colocou... A Fátima Vieira? A Fátima Vieira, exatamente. Estava-me a esquecer do nome dela. Sim. Ela foi uma referência, no fundo, também. Sim, a Fátima Vieira era a diretora financeira da Microsoft Portugal. Quando eu entrei para a Microsoft, claro, para mim ela era uma referência. Era a CFO, ainda somos amigas e ainda nos vemos de vez em quando. E agora a Helena Sacadura Cabral, para mim, sem dúvida, é uma referência, porque uma mulher que ela já está nos seus 90, creio, que fez algo similar ao que eu fiz agora, mas há 40 anos atrás. E, portanto, é também, se agora é preciso coragem para fazer algo como eu fiz, o que ela fez na altura Foi do Banco de Portugal, certo? Exato, foi do Banco de Portugal. Na prática, há aqui uma pergunta em relação a isto, que agora que trouxemos este tema é relevante. Nós falamos um bocadinho antes de começarmos o podcast, que tem a ver com seres uma figura feminina, a atingir direção financeira e a fazer o que estás a fazer. Inclusive, não vou dizer quem é o nome, porque eu não sei como é que ele se chama, mas aquela pessoa que começou a fazer hating no Instagram desta vida, a dizer que atingiste isto por seres mulher, etc. Tu achas que é mais difícil para uma mulher atingir o que tu atingiste? E se sim, já agora, porquê? Ou se não, também já. Exato. Quer dizer, eu nunca fui homem, portanto eu não sei. Exato. Pergunta estúpida da minha parte. Não sei se é mais difícil ou não. Ainda não tentei fazer como homem para depois comparar para ser como mulher. Mas sim. Mas, é assim, eu sofri alguma discriminação por ser mulher. Aliás, na entrevista para a PwC para a auditoria, o partner, na altura, fez-me uma pergunta que foi: não acha que sendo mulher e vindo do ISCAL isto vai afetar a sua progressão na carreira? Não é? Não. E para te ser honesta, eu acho que a pior ofensa que eu já alguma vez recebi de alguém não foi aquelas que me escreveram no Instagram a dizer que eu era prima do Salgado e que eu tinha subido na horizontal. Isso nada me afeta tanto como... Uma vez, quando eu me candidatei a uma posição, acho que foi quando fui para Miami, houve um rapaz que se estava a candidatar também à função. Portanto, éramos os dois candidatos finalistas e, no fim, eu fiquei com a posição daquela vez, porque tinha-me candidatado a outras que não tinha conseguido, mas daquela fui eu que fiquei com a posição. E o rapaz, no dia a seguir, depois de sabermos a notícia, ele chegou ao pé de mim e disse-me, em inglês: só ficaste com a posição porque és mulher. Isso, para mim, eu acho que é a pior ofensa que alguém me pode fazer, é: tu só ficaste com a posição porque és mulher. É porque desprestigia tudo aquilo que eu consegui, toda a carreira que eu construí e todas as competências que eu ganhei até lá chegar. Basicamente foi um homem branco, hetero... Foi, mas podia ter sido outra pessoa qualquer. Até podia ter sido de outra minoria qualquer. Mas eu acho que é muito ofensivo. Portanto, quando vem a pergunta das cotas, se eu sou a favor ou não das cotas, é sempre um pau de dois bicos de sim, a favor das cotas para ajudar, não, porque depois levamos com comentários deste tipo. Também, é sempre muito difícil. Onde é que eu acho que
ser mulher de alguma maneira se torna mais duro, além destes comentários que também eu também podia ter feito um comentário contrário para os outros lugares que eu não ganhei, que, enfim. Onde é que eu acho que é mais difícil sendo mulher, porque temos uma mentalidade diferente. Por exemplo, a negociação do salário. As mulheres, as pessoas que se identificam com o sexo feminino, normalmente não negociam salário. E eu só me apercebi disto mais tarde, porque eu não negociava salários. Até o dia em que passei a negociar salários. E onde comecei a perguntar aos meus pares que se identificam com o sexo masculino, e começaram a dizer, não, mas eu negociei. Não, mas eles ofereceram-me 10 e eu pedi 12, e eles deram-me. E eu, como assim? Para já, tu ganhas 12 e estamos a fazer a mesma coisa. Espera aí. E a segunda, tu negociaste. Como assim? Portanto, eu acho que este mindset para mim sempre foi, espera, eu candidatei-me à posição, eles deram uma posição, eles estão-me a pagar o salário que é justo. Não. Não, nós podemos sempre aumentar o valor. Nós podemos sempre aumentar o valor, nós podemos sempre, claro, mediante um estudo de mercado, das pessoas que estão a fazer o mesmo que nós, com os competidores, enfim, e depois sim apresentar uma proposta para poder negociar o salário. Eu acho que coisas deste tipo, para mim, foram um eye-opening, eu só tive a noção à medida que fui progredindo na carreira. Depois, claro, a questão quando se tem filhos. Não é? O meu marido é uma pessoa espetacular, ajuda-me imenso e é o melhor. E senhoras, quando tiverem a escolher uma cara a metade, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, escolham bem. O amor é importante, mas a cumplicidade, a parceria, a compreensão, a ajuda e a não competição é muito, muito, muito importante. Portanto, quando se está grávida, não é? Quando se vai ter um filho, por muito que a outra pessoa nos ajude, nós estamos ali com uma barriga durante 9 meses. E depois dá sono, dá mau humor, dá vontade de bater a toda a gente. Eu não sei como é que são as outras gravidezes, que eu só tive uma, mas... Só sei da minha esposa também e foi parecida. E o sono, e depois não se consegue chegar aos sapatos, e depois... Poxa, é duro, e depois é lógico que a criança nasce, não é? E depois ainda tem o período da amamentação, tem tudo, a outra pessoa pode ajudar muito, mas... Há coisas que nós não conseguimos delegar, não é? Outra pessoa pode trocar fraldas, pode dar bem, mas nós temos que amamentar, somos nós que não vamos dormir não sei quantas noites. É o nosso cérebro que fica privado de sono e que... Eu senti-me um completo inútil, sobretudo no parto, mas durante a gravidez toda há momentos que tu te sentes inútil. Ao contrário dos cavalos marinhos, em que é o macho que acaba por ficar com a cria, nós não podemos fazer rigorosamente nada em algumas situações. Portanto, eu acho que há momentos que eu não trocaria, ok? Que eu acho que cada macaco no seu galho, não é? Mas que de alguma maneira tornam uma dificuldade extra de ser mulher. Mas, os homens com certeza também vão ter outro tipo de dificuldades. Agora, quer dizer, ser homem branco hétero também é um problema. É isso. Não acho que seja. Ou seja, a pergunta foi neste sentido. Há pessoas que desvalorizam determinados feitos e vão continuar a desvalorizar o teu feito porque a mentalidade que nós temos é de criticar o rico ou criticar a pessoa que atingiu o sucesso, ou criticar a pessoa que conseguiu algo que foi sorte. Ou seja, as pessoas fazem isso por algum motivo. Sim. Na minha cabeça é uma questão de educação, portanto tem a ver com o que lhes passaram em termos de valores, mas desvalorizam estes feitos. E para tu chegar onde chegaste hoje, de certeza absoluta que não foi sorte. Podes ter tido pequeninos pontos na tua vida onde estiveste no sítio certo na hora certa. Mas também tive muitos sítios na hora errada, no momento errado. E foi porque o procuraste. Ou seja, nada te bateu à porta para tu ires para um determinado sítio. Sim. Ao contrário do outro que dizia que eras... Como é que era? Não sei o que é de Salgado. Sou prima de Salgado. Prima de Salgado. Sou prima de Salgado. Sim, eu lembro-me, para vos contar uma história, eu acho que muito do que eu consegui atingir hoje foi porque eu tive predisposição para ir trabalhar no estrangeiro. E lembro-me a primeira vez que eu saí de Portugal para ir trabalhar fora, fui sozinha, para Seattle, que é onde é a casa-mãe da Microsoft, e eu não tinha lá amigos, eu não conhecia, portanto fui sozinha. O meu pai já tinha falecido e, portanto, foi-me levar ao aeroporto a minha irmã, a minha mãe e o meu namorado, que agora é o meu marido. E lembro-me de, tipo, a filme, não é? Dás beijinhos, adeus, 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 e vais a andar na direção do segurança e lembro-me de sentir um frio no estômago, não é? Como hoje quando apanhei o avião para o Porto, não é? Isto é básico, sai da frente que eu estou com pressa, não é? Naquele momento tu sentes-te tão pequenino, um frio no estômago, e eu só pensava, mas o que é que eu estou a fazer? Mas para onde é que eu vou? Eu não conheço ninguém. E lembro-me, se eu olhar para trás eu já não vou. Se eu olhar para trás eu já não vou. E lembro-me, vais seguir em frente porque isto faz parte do teu objetivo e é isto que tu queres, é para isto que tu estás a lutar. E fui.
E eu não espero que toda a gente seja capaz de fazer este tipo de sacrifícios. Ou quando eu soube que a minha mãe tinha uma doença incurável, portanto acabaria por ser terminal, de não voltar para Portugal, deixar a minha irmã a cargo deixar a minha mãe a cargo da minha irmã. Portanto, houve imensos sacrifícios que eu tive que fazer, que eu não espero que outras pessoas sejam capazes de fazer. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, mas que se desenganem as pessoas que pensam que eu nasci num berço de ouro e que foi tudo de mão beijada e que me caiu tudo do céu e que nunca tive que chorar lágrimas de muito tempo para chegar lá. É difícil. Sim. Há muitas perguntas para te fazer, mas estava a ver ali o tempo e vou tentar compilar. O tempo passa. Sim, a voar. Vou-te fazer 2 perguntas finais. Tu gostas mais de trabalhar ou de estar neste conceito de reforma, que já agora tem muito que se lhe diga, portanto, reformar não é estar parado sem fazer nada, porque a Rita faz muita coisa, mas o que é que preferes? Ou seja, se pudesse escolher, obviamente escolherias qual delas? O que é que tens feito desde que tomaste a decisão de sair da Microsoft? É muito engraçado, porque sabes que eu já tinha atingido a liberdade financeira há 2 anos. E não saí logo, para já porque o projeto, não é? Já falei destes 3 momentos de carreira, não é? Eu acho que o projeto de CFO da Microsoft Portugal eu não tinha terminado e, portanto, eu ainda queria fazer algumas coisas antes de sair. E depois, quando disse, ok, já está terminado, falei com algumas pessoas e todas elas entraram em depressão quando se reformaram. Okay. Tanto aos 66 anos e 4 meses, que é a idade legal agora da reforma, como as que se reformaram de reforma antecipada, por FIRE ou por outros temas. E eu pensei, mas como assim? Se nós planeámos isto, vocês planearam fazer isto durante a vossa vida toda, como é que agora entraram em depressão? E o que eu percebi é que nós passamos 8 horas do dia a fazer algo e, de repente, quando nos reformamos, perdemos o objetivo. Perdemos aquele propósito, aquilo que nós nos propomos fazer todos os dias. Deixamos de ser parte de algo maior do que nós. Não é que eu deixe de ser CFO da Microsoft Portugal. Você está lá no currículo de 2018 a 2023, eu fui a CFO da Microsoft Portugal. Mas e a partir daqui? O que é que eu vou ser? A que é que eu me proponho? Não é? Qual é o meu próximo objetivo de vida? E isso foi algo que eu tive que preparar, até com ajuda psicológica. E então eu cheguei à conclusão que eu gostava de 2 coisas. Eu já não gostava de fazer folhas de Excel, eu já não queria fazer mais nenhum orçamento, mais nenhum forecast, mais nada disso. Mas havia 2 coisas que eu ainda gostava muito e ainda me punha o sorriso na cara, que já falámos há pouco. Uma era ajudar pessoas e a outra era falar com pessoas. E então eu sabia que eu queria fazer estas 2 coisas, não sabia bem em que moldes, mas que durante a minha reforma era isso a que eu me queria dedicar. Podia passar por ser professora, fazer voluntariado, não sei. Alguma coisa havia de pensar. Mas o objetivo principal é ter 2 anos para descansar sem fazer nada. Só que depois a Cátia Mateus convidou-me para ir gravar o podcast e assim de repente ficou viral e descobri que consigo fazer estas 2 coisas. Falar com pessoas e de alguma maneira ajudar pessoas ou pelo menos inspirar pessoas a pensarem as suas escolhas de vida, a planearem uma reforma antecipada, a fazerem escolhas acertadas na sua carreira, a pensarem do dinheiro de uma forma que não é suja, que é importante e temos que falar sobre ele para que não seja tabu, para falarmos sobre temas de higiene mental e de psicologia, porque também são muito relevantes, porque nós só podemos ser os melhores colaboradores se estiver bem tudo connosco. E, portanto, eu gosto mais desta vida, porque alguém também, nos meus queridos do Instagram, alguém me dizia: deixaste de contribuir para a sociedade, agora és uma parasita do... Ouça, eu acho que estou a contribuir mais para a sociedade agora do que em 22 anos de trabalho na Microsoft. Eu durante 22 anos acho que contribuí muito para as empresas ou para quem eu estava a trabalhar. Acho que neste momento eu contribuo mais para a sociedade portuguesa. Tem tudo a ver com o conceito de contributo, não é? Portanto, se o contributo é descontar dinheiro para entregar à Segurança Social, é uma coisa, é via trabalho. Mas eu continuo a pagar os meus impostos. Óbvio. E continuas a ter projetos que geram receita para o Estado. Se o contributo é mudar de alguma forma paradigmas e conseguires que as pessoas acrescentem mais valor, isto é o que acaba por gerar ainda mais receita, não é? Se cada um conseguir atingir o seu objetivo, seria fabuloso. Para terminar, então, uma pergunta que quase todos os recrutadores fazem. Eu não te vou perguntar o propósito, porque já me mencionaste, mas onde é que tu, Rita, te vês daqui a 5 anos?
É uma boa pergunta. Difícil. Sim, é engraçado que eu fazia sempre essa pergunta nas minhas entrevistas. Por isso é que eu fiz agora. Lembrei-me dela, não estava prevista. Lembrei-me agora. Achei Olha, e é engraçado porque eu acho que sempre tive resposta para essa pergunta até dia 17 de... E é engraçado porque eu sempre tive este plano de desenvolvimento de carreira, eu sempre tive tudo ali estruturadinho, o que é que eu queria, o que eu não queria, e de repente eu fiz o meu plano para estar 2 anos parada e alguém me puxou o tapete, no bom sentido, não é? Se eu não estava aqui contigo hoje, que me baralhou e enfralhou tudo. E então estou pela primeira vez na minha vida, estou em modo descoberta. O que é que eu sei que eu quero e o que é que eu sei que eu não quero? Acho que é mais fácil ir por aí. O que é que eu não quero? Eu não quero voltar para o mundo corporativo. Isso eu não quero. Eu não quero voltar a ter um emprego das 9 às 6, onde estou sentada em frente a um computador a fazer folhas de Excel com previsões e análises e... Não. Eu sei que eu tive uma carreira nisso e aparentemente fui bem sucedida, mas não é isso. Já não é aí que eu me vejo, já não é isso que põe um sorriso na minha cara. Portanto, eu não me vejo a regressar ao mundo corporativo. Não digo que não, porque é a primeira vez que estou reformada. Mas não é aí que eu me vejo de todo. O que é que eu quero continuar a fazer e se estiver viva? Objetivo número 1, estar viva. Segundo, com saúde, é continuar a ajudar pessoas, é falar aos 4 cantos do vento para quem me quiser ouvir, seja ela de work-life balance, planeamento de carreira, saúde mental, planeamento financeiro, nem que seja aos senhores da terceira idade, no lar, quando eu já estiver senil também. Mas eu acho que é isso, ou seja, eu encontrei este meu propósito e este momento que me traz felicidade, é falar com pessoas e ajudar pessoas. Que bom é poder falar contigo. Obrigada. Para terminar, então, vou-te só dar aqui um miminho, espero que gostes. Gosto de presentes! Espero que gostes. Vamos ver, querem saber o que está aqui dentro? Agora agradeço. Pronto, é que eu sou super curiosa. Eu sou super curiosa, portanto, temos um vinho. Um vinho excelente de Bons Irmãos. Não vou partir, vou pôr aqui de lado. Temos... Partir ou arranjo pela garrafa, eles não veem. Ah, é? Depois... Ai, partiu-se, tenho que arranjar outra. Temos ali já outro. Temos umas bolachas super giras. Da Cláudia Sá. Da Cláudia, obrigada Cláudia. E por fim uma canequinha aqui deste Também vou abrir. Ai, é igual àquela. Tcharam! Tribo Líderes. Sim, ficas a poder beber dela ou vinho, outra coisa qualquer. A minha filha ia ficar super orgulhosa comigo aqui. Unboxing! Já imagino. Quando chegares a casa, replicas. Exato. Olha, Rita, foi mesmo um gosto. E estou certo que a missão que tens a partir do momento em que te formaste vai ser alcançada com o sucesso que tu mereces e que tens trazido aqui para todos. Obrigado mesmo. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Rita. Para terminar, espero que tenham gostado deste podcast tanto como eu. Na prática, a Rita Pissarra mostra-nos que é possível nós atingirmos a liberdade financeira antes daquilo que é a norma que está quase instituída na sociedade, que é os 66 e 4 meses. Mas a Rita é uma líder que ao longo do tempo foi exercendo esse papel de liderança de várias formas, quer a nível de autoliderança, que é provavelmente a mais importante, até a liderança de equipas, liderança de líderes e a liderança de organizações, neste caso a Microsoft, que como ela afirma, foi a mesma melhor empresa para trabalhar. Espero que tenham gostado uma vez mais e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.